Imagine o amanhecer se espalhando pela estepe infinita, pintando o céu em tons de pêssego e dourado. O sol nasce acima do horizonte e, com seus raios, o mundo desperta das sombras. Você consegue sentir o ar se enchendo com o aroma de terra quente e orvalho? Este é o sopro da antiguidade, um momento em que a história estava apenas começando a tecer seus fios. Como surgiu a civilização quando a primeira pedra foi colocada na fundação de uma cidade e o primeiro arado arrancou a terra? Como surgiu um mundo onde o trabalho não era apenas uma ocupação, mas o próprio preço da liberdade? Reflita por um momento e você ouvirá o sussurro dos séculos, convidando-nos a uma jornada pelas páginas mais escuras e mais brilhantes da história humana. Esta é uma história de força, fraqueza, resiliência e esperança. Estamos no limiar onde as sombras do passado ainda não se dissiparam e seus contornos moldam o mundo que conhecemos hoje. Ouça o vento sussurrar através dos milênios, carregando ecos de reinos antigos. Onde os vales férteis do Eufrates e do Tigre abraçaram as primeiras cidades, nasceu a ideia de que uma pessoa poderia pertencer a outra, não simplesmente para servir, não simplesmente para seguir ordens, mas para ser propriedade, algo cuja vida e trabalho pertenciam ao seu mestre. Não se tratava de tribos selvagens, mas de civilizações poderosas, construindo templos e canais, governando vastos territórios. Ali, a escravidão fazia parte da ordem como o ciclo do dia e da noite, como as cheias dos rios. Cativos da guerra, devedores, crianças nascidas em cativeiro, seu destino estava selado. Eles eram as pedras fundamentais desses impérios, invisíveis, mas insubstituíveis. Com as costas curvadas sob o peso do trabalho, suas mãos criaram riquezas que permitiram que governantes e sacerdotes orassem aos deuses e construíssem as cidades cujas ruínas encontramos hoje. Imagine o sol escaldante da Mesopotâmia queimando a terra e o farfalhar silencioso dos juncos ao longo das margens dos rios. Nessa beleza agreste, leis foram formadas que cimentaram o poder de uns sobre os outros. E quando os primeiros navios cruzaram os mares transportando mercadorias e ideias, carregaram consigo essa forma de relacionamento. A rota seguia para o oeste, até as costas da Hélade, onde a filosofia, a democracia e a arte nasceram em meio a templos brancos e brilhantes e ágoras movimentadas. Mas mesmo ali, sob o suave céu mediterrâneo, a escravidão era parte integrante da vida. Atenas, Esparta, Corinto, cidades cujos nomes ainda ressoam em nossos ouvidos. Seus cidadãos falavam de liberdade, do direito ao voto, da grandeza da polis. Mas por trás desses ideais elevados, erguiam-se milhões de mãos que desconheciam a liberdade. Camponeses cultivando a terra, escravos fiando e preparando comida, artesãos criando belos produtos, construtores erguendo acrópolis e estádios. Eles eram o tecido invisível sobre o qual os padrões da civilização grega eram tecidos. Ao contrário da Mesopotâmia, aqui a origem de um escravo nem sempre era tão rigidamente definida. Frequentemente, eram prisioneiros de guerra, piratas ou aqueles que haviam perdido tudo em consequência de convulsões econômicas. Podiam ser educados e habilidosos, mas ainda assim continuavam sendo propriedade. Suas vidas podiam ser melhores ou piores, dependendo de seu senhor, mas a própria condição de escravidão permanecia constante. Observe as estátuas de mármore, os vasos graciosos,
as linhas austeras dos templos. Em cada um deles, invisível, porém tangível, está o trabalho de milhares de pessoas cujos nomes foram apagados pelo tempo. Elas faziam parte do mecanismo que permitiu aos pensadores gregos contemplar o cosmos e aos guerreiros defender suas cidades. E esse legado, essa ideia de que existem pessoas nascidas para servir, permeou os próprios fundamentos do pensamento ocidental. Mesmo aqueles que falavam de igualdade frequentemente abriam exceções, deixando essa forma de coerção como auto-evidente. Ouça o som das ondas quebrando contra a costa, o vento trazendo o aroma de sal e resina. Esses mares antigos testemunharam as primeiras grandes migrações humanas e, com elas, novas formas de relações sociais. Dos reinos do Oriente Médio, onde a escravidão estava profundamente arraigada em leis e tradições, às cidades-estado gregas, onde se tornou parte integrante de suas vidas turbulentas, a ideia de uma pessoa possuir outra criou raízes. Essas raízes eram profundas e seus ramos se estenderão por muito tempo no futuro, preparando-nos para novas reviravoltas ainda mais sombrias na história. Roma, o coração do mundo, pulsando com poder e ambição. Mas sob o esplendor de seus arcos triunfais, sob o brilho dos capacetes legionários, espreitava uma sombra. A sombra de milhões. Era a sombra da escravidão, invisível, mas permeando cada pedra, cada fio de vida no grande império. Ouça o eco dos passos nas calçadas da cidade eterna se dissolver nos sussurros dos escravos cujas mãos construíram sua grandeza. O Império Romano não foi o primeiro a inaugurar este capítulo da história humana, mas elevou-o a um nível absoluto. A escravidão aqui não era simplesmente uma consequência de guerras ou dívidas. Tornou-se a sua base. Milhões de pessoas capturadas em inúmeras campanhas, vendidas para pagar dívidas, nascidas em cativeiro, formavam o núcleo da força de trabalho. Dos campos intermináveis da Itália, onde colossos labutavam sob o sol escaldante, as oficinas e pedreiras movimentadas, seu suor alimentava a economia. Seu trabalho silencioso sustentava o luxo dos patrícios e as ambições dos imperadores. Imagine vastos latifúndios onde milhares de escravos trabalhavam a terra. Suas mãos, ásperas por enxadas e arados, transformavam terras áridas em campos férteis, alimentando milhões. Eles extraíam minério em minas escuras, com o hálito misturado à poeira e ao medo. Serviam nas casas dos ricos, desempenhando as tarefas mais humilhantes e difíceis. Suas vidas não lhes pertenciam. Eram objetos, propriedades, seus corpos e almas pertenciam a seus senhores. Mas a escravidão em Roma não se limitava ao trabalho físico. Escravos instruídos, capturados durante as conquistas, tornavam-se professores, médicos, escribas e arquitetos. Trouxeram consigo conhecimento e habilidades, enriquecendo a cultura do império. Mas até mesmo seu intelecto permaneceu acorrentado. Eles podiam criar obras-primas, ensinar crianças e curar os doentes, mas sempre permaneceram inferiores aos homens livres. Seu destino dependia do capricho, do humor e da generosidade de seu senhor. Imagine um mercado romano, o barulho, a agitação, os gritos dos comerciantes, e entre eles, pessoas. Estavam ali, expostas para venda, seus corpos examinados como mercadorias, seu passado, seus sonhos, suas esperanças, tudo apagado, seu futuro determinado pelo preço que um novo dono pagaria por eles.
Era comum, parte da vida cotidiana, inquestionável. O direito romano, tão perfeito em outros aspectos, legalizava essa situação. Um escravo era um objeto de lei, não um súdito. Ele não podia ser morto sem justa causa, mas sua vida estava inteiramente nas mãos de seu senhor. Ele não podia possuir propriedades, não podia se casar, não podia ter filhos que fossem seus. Sua existência estava completamente subordinada à vontade de outrem. E esse mecanismo, essa gigantesca esteira rolante de trabalho escravo, alimentava o coração do mundo. Permitiu que Roma construísse aquedutos, estradas e anfiteatros. Permitiu que suas legiões marchassem pelos territórios conquistados. Permitiu que seus filósofos refletissem e seus poetas criassem. Mas por trás de cada triunfo, por trás de cada grande conquista, estavam milhões de vítimas silenciosas. Considere a construção do Coliseu. Quantas mãos, quantas vidas foram investidas neste grandioso anfiteatro, onde o sangue de gladiadores foi derramado? Quantos escravos labutaram em suas profundezas, mantendo-o em funcionamento? Seus nomes são esquecidos, mas seu trabalho permanece, materializado em pedra, testemunhando o lado sombrio da grandeza. Os ventos da história carregaram não apenas a glória do império, mas também sua dor. A escravidão tornou-se não apenas parte da economia romana, mas também parte de sua cultura, de sua visão de mundo. Ela permeou o tecido social, criando uma hierarquia onde a liberdade era um privilégio, não um direito. Essa ideia, profundamente enraizada na consciência romana, perduraria por séculos, transformando-se, mas nunca desaparecendo. E assim, tendo como pano de fundo este mundo majestoso, porém cruel, o mundo parou. Ninguém sabia que esta fundação, aparentemente inabalável, um dia começaria a rachar. O grande império, construído sobre os ossos de milhões, preparava-se para os seus últimos dias e, com ele, para novos capítulos ainda mais sombrios na história do trabalho forçado. O Império Romano, aquele colosso cujas sombras se estendiam das águas frias da Grã-Bretanha às areias quentes da África, iniciou seu lento declínio. Sua grandeza, construída com o suor e as lágrimas de milhões, tornou-se frágil, como um velho mosaico cujos pedaços começaram a se desfazer. O céu acima de Roma, até então resplandecente com luzes triunfais, começou a se cobrir de nuvens cinzentas. O império parecia hibernar, como se estivesse diante de um longo sono de inverno, mas nesse silêncio, novas formas de escravidão emergiam, mais ocultas, mais sofisticadas. Com a queda do Império Romano do Ocidente no ano 101 d.C., o mundo familiar entrou em colapso. Grandes cidades foram desertas, estradas construídas com trabalho escravo começaram a crescer. Grandes domínios, antes governados por uma única mão, fragmentaram-se em numerosos pequenos territórios em guerra. As terras que outrora pertenceram ao poderoso império agora caíram nas mãos dos líderes das tribos germânicas, que destruíam suas muralhas outrora impenetráveis. E com essas tribos veio uma nova ordem, uma nova visão do trabalho e da propriedade. Foi uma época em que o próprio conceito de escravidão começou a mudar. Homens livres, antes orgulhosos de sua cidadania romana, agora buscavam a proteção de líderes locais, oferecendo-lhes lealdade e trabalho em troca de segurança. Assim surgiu o sistema feudal, em que a terra se tornou o valor mais alto e as pessoas que nela viviam parte integrante dela.
Ligados à terra, os servos não podiam sair sem a permissão de seu senhor. Eram obrigados a trabalhar para ele, a entregar uma parte da colheita e a cumprir inúmeras tarefas. Suas vidas, embora não tão privadas de direitos quanto as de um escravo romano, eram, no entanto, limitadas, sujeitas à vontade do senhor feudal. A Igreja, que se tornou um dos principais pilares da nova sociedade, também desempenhou um duplo papel. Por um lado, pregava a misericórdia e a igualdade perante Deus. Por outro, santificava a ordem existente, incluindo o trabalho forçado. Os próprios mosteiros tornaram-se grandes proprietários de terras, governando seus camponeses, que muitas vezes não eram diferentes dos servos dos senhores feudais seculares. A Igreja exercia enorme poder e não hesitava em usá-lo. A Idade Média, uma época de cavaleiros e castelos, catedrais e peregrinações, foi também uma época em que a coerção estava apenas mudando de roupagem. A escravidão, em seu sentido clássico, romano, começou a declinar, mas em seu lugar floresceram novas formas de dependência. A servidão ligada à terra era apenas um exemplo. Havia outros. As cidades, ressurgindo lentamente das cinzas, começaram a atrair pessoas em busca de liberdade da servidão feudal. Mas mesmo lá, dentro dos muros da cidade, a vida não era fácil. Os mestres das guildas controlavam a produção, restringindo o acesso aos ofícios e estabelecendo suas próprias regras. Jornaleiros e aprendizes passavam anos trabalhando arduamente antes de terem a oportunidade de se tornarem membros plenos da guilda. Novas formas de coerção também surgiram em outras esferas. Campanhas militares e as cruzadas trouxeram novas ondas de escravização. Cativos capturados em batalha eram frequentemente vendidos como escravos. Isso era especialmente verdadeiro nas fronteiras da Europa, onde confrontos com estados muçulmanos ou tribos pagãs eram frequentes. Escravos capturados em tais conflitos podiam acabar nos mercados de Constantinopla, Córdoba ou até mesmo na distante Rus. Mesmo entre aqueles considerados livres, existiam formas de dependência. Devedores incapazes de pagar suas dívidas podiam cair na escravidão por dívidas, trocando seu trabalho por elas. Esse sistema, embora não fosse hereditário como a servidão, ainda assim aprisionava as pessoas nas garras da pobreza e da dependência. Em meio a esse lento declínio de antigas formas e ao surgimento de novas, o mundo se preparava para a próxima reviravolta, ainda mais dramática. A sombra da escravidão parecia recuar, apenas para assumir uma forma nova e mais ameaçadora, prestes a atravessar oceanos. Os ventos da mudança, começando a farfalhar as folhas das florestas europeias, traziam consigo o prenúncio de uma tempestade que alteraria o curso da história. Neste mundo, onde terra e trabalho estavam inextricavelmente ligados, uma sede por novas terras, novos recursos, estava se formando, e essa sede logo levaria aos capítulos mais terríveis da história humana: o mar. Ilimitado, poderoso, sedutor. Sempre foi uma fronteira, um muro que poucos ousavam atravessar. Mas agora algo mudou. No coração dos europeus, cansados do velho mundo apertado, da eterna luta por um pedaço de terra, por uma colheita escassa, pelo direito de respirar fundo, nasceu uma nova e irresistível sede. Uma sede pelo horizonte, uma sede pelo desconhecido. Os navios que até recentemente deslizavam timidamente por praias conhecidas, agora se tornavam mais ousados.
Suas velas, como as asas de pássaros desconhecidos, enchiam-se de vento, levando-os para o abismo azul. Não eram meras viagens, eram um grito da alma, libertando-se da casca dos séculos. Os velhos pecados, a sombra da escravidão que pairava ao longo dos séculos, não haviam desaparecido. Estavam simplesmente aguardando o momento certo, seu novo campo de jogo. E assim, os primeiros passos no Atlântico. Era uma época em que os mapas mundi ainda estavam cheios de espaços em branco, quando lendas de terras repletas de ouro e maravilhas excitavam a imaginação. Portugal, depois Espanha. Suas caravelas, leves e manobráveis, tornaram-se prenúncios de grandes mudanças. Exploraram as costas da África, buscaram uma rota marítima para a Índia, sonhando com especiarias, sedas e joias. Mas por trás do verniz romântico das grandes descobertas escondia-se uma realidade diferente, muito mais sombria. Ao lado de cartógrafos e navegadores, também avançaram aqueles que viam as novas terras como meras fontes de mão de obra. Os encontros com os povos da África, com sua rica cultura e identidade distinta, frequentemente terminavam em tragédia. Os primeiros cativos, os primeiros escravos trazidos da África, ainda não eram reconhecidos como parte de uma máquina monstruosa, prestes a atingir sua capacidade máxima. Esses primeiros passos no Atlântico foram passos rumo ao desconhecido. O vento que soprava nas velas carregava não apenas a esperança de riqueza e glória, mas também o aroma da desgraça iminente. O mundo parecia congelado, ainda sem perceber que uma nova e brutal ordem, construída sobre os ossos de milhões, estava prestes a nascer. Velhos sonhos de liberdade e novas ambições se entrelaçavam em um nó apertado, prontos para se desfazer em um drama sangrento. E, acima de tudo, um céu sem limites e indiferente se estendia, como se observasse o nascimento de uma nova era. O silêncio pareceu envolver o mundo antes que o tempo acelerasse novamente. Como se estivesse à espreita, reunia forças para novos acontecimentos sem precedentes. Foi nesse momento, quando os horizontes se expandiram e os velhos mapas pareciam insuficientes, que uma página escrita com dor e desespero se abriu. A tragédia transatlântica, cujo nome se tornara sinônimo de crueldade desumana, estava prestes a se desenrolar em toda a sua horrível plenitude. A passagem do meio, esse era o nome dado a essa rota infernal, a essa máquina que moía os destinos humanos. Ela não surgiu de repente, como uma tempestade em um dia de verão. Suas raízes se aprofundaram em solos que já haviam conhecido o peso da escravidão, mas agora estavam prestes a adquirir uma nova e monstruosa dimensão. Os navios europeus, aqueles ousados pioneiros do Atlântico, carregavam não apenas as bandeiras de grandes potências, mas também as sementes de um novo empreendimento predatório. Quando os exploradores portugueses e espanhóis pisaram pela primeira vez em solo africano, viram mais do que apenas paisagens exóticas e povos desconhecidos. Viram também uma força de trabalho em potencial, um recurso que poderia ser explorado para enriquecimento. Encontros que poderiam ter se tornado um diálogo de culturas, frequentemente se transformavam em captura, violência e sequestro. Pessoas cujos ancestrais viveram em harmonia com sua terra por séculos, de repente, se viram caçadas. Esses primeiros cativos, arrancados de seu mundo familiar, ainda não conseguiam imaginar a escala da catástrofe iminente.
Eles eram apenas as primeiras sementes semeadas no campo da tragédia futura. A travessia do meio não era apenas um conceito geográfico. Era um termo que abrangia todo o processo horrível, desde o momento em que uma pessoa era capturada em sua casa até sua chegada em navios prontos para cruzar o oceano. O ar nos portos da África Ocidental, antes repleto de sons da vida, risos de crianças e canções de adultos, começou a se saturar com o aroma do medo e do desespero. As mãos ásperas dos comerciantes europeus e às vezes até mesmo dos chefes locais que colaboravam com eles capturaram homens, mulheres e crianças. Eles foram amarrados, espancados e despojados de tudo o que os tornava humanos. Os olhos dos que permaneceram revelavam horror misturado com perplexidade. Como isso pôde acontecer? Por que eles, pessoas livres, estavam sendo transformados em mercadorias? Então veio a fase mais aterrorizante, o embarque nos navios. Condições insalubres, mau cheiro e abafamento reinavam. Os porões apertados, onde centenas de pessoas eram amontoadas, tornaram-se uma verdadeira agonia. As pessoas careciam de ar, água e comida. Eram acorrentadas umas às outras, algemadas aos seus vizinhos, separadas apenas por finas divisórias de madeira. A respiração tornou-se difícil. Cada movimento causava dor. Muitos sucumbiram a essa provação, antes mesmo de os navios deixarem a costa. Seus corpos exaustos e desgastados foram descartados no oceano como lixo inútil. Os que permaneceram viviam em constante medo, aguardando o próximo golpe, a próxima dose de humilhação. O som das ondas batendo suavemente contra a lateral do navio soava como uma sentença de morte para os cativos. O oceano, que para os marinheiros fora um caminho para novas terras e riquezas, tornara-se um abismo que conduzia ao desconhecido. A travessia do meio era uma viagem sem volta. Não havia volta. Esses navios, essas prisões flutuantes, transportavam carga humana através do Atlântico, e essa carga era a mais preciosa de todas: vidas humanas. Os marinheiros, cumprindo as ordens de seus capitães, muitas vezes não consideravam a moralidade do que estava acontecendo. Viam apenas seu trabalho, seu dever. Mas mesmo entre eles, provavelmente havia aqueles que, nas horas silenciosas da noite, contemplando as estrelas, sentiam o peso de seu papel nessa empreitada monstruosa. Os porões eram tão apertados que as pessoas eram forçadas a se amontoar, sem sequer conseguir se virar. Mulheres e crianças eram frequentemente abusadas pela tripulação. Doenças como escorbuto, disenteria e varíola se espalhavam com uma velocidade assustadora. Cada surto significava a morte de dezenas, se não centenas, de pessoas. Mas mesmo a perda de tanta mercadoria não detinha os traficantes de escravos. Eles sabiam que a demanda por nova mão de obra na América era enorme e cada morte significava lucros perdidos que precisavam ser compensados. A viagem podia durar semanas, às vezes até meses. O sol, brilhando através das rachaduras do convés, não trazia alívio, apenas intensificava a sede e o sofrimento. Os cheiros de podridão, suor e excremento pairavam no ar, tornando a respiração quase impossível. As pessoas perdiam a consciência por asfixia, seus corpos convulsionavam. Alguns caíam em apatia, resignados ao seu destino. Outros, apesar da exaustão, tentavam resistir, lutavam com os guardas e tentavam se libertar, mesmo que essa liberdade significasse a morte.
Mas as probabilidades eram desiguais. A crueldade e a fria indiferença dos traficantes de escravos quebravam qualquer ânimo. Cada um desses navios que cruzavam o Atlântico era um monumento à ganância e à desumanidade humanas. Era um sistema meticulosamente montado, onde cada engrenagem, do capitão ao humilde marinheiro, desempenhava um papel nessa máquina de sofrimento. A Travessia do Meio tornou-se símbolo de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, uma estrada pavimentada com lágrimas, sangue e vidas destruídas. Onda após onda, os navios navegavam para o oeste, deixando para trás as costas devastadas da África e carregando em seus convéses milhões de pessoas cujos sonhos de liberdade haviam sido destruídos pelas duras realidades de um mundo escravista. O oceano, tão vasto e poderoso, testemunhou essa tragédia sem precedentes, guardando em suas profundezas os segredos daqueles que nunca chegaram às costas do Novo Mundo. O mundo parou, como se estivesse no limiar de uma nova e terrível era, onde a vida humana se tornou uma moeda de troca no jogo de poder e riqueza. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento atravessando a estepe. Colônias escravistas da América. O nascimento de uma nova era, açúcar, tabaco e destinos humanos. Enquanto o oceano guardava seus segredos, um novo mundo nascia a oeste, além do horizonte. Terras que antes eram selvagens e indomáveis, agora absorviam não apenas o suor e o sangue, mas também as esperanças, os medos e a própria essência daqueles que foram trazidos para cá contra sua vontade. Aqui, nas colônias norte-americanas, a história deu uma guinada brusca. Não apenas o Império Britânico, mas também a França, a Espanha e os Países Baixos, todos correram para essas praias, movidos pela sede por novas riquezas. Os espanhóis foram os primeiros a pisar nas terras que mais tarde se tornariam os Estados Unidos, mas foram os colonos ingleses que chegaram no início do século XVII que lançaram as bases do que hoje conhecemos como o Sul escravista. Os primeiros anos foram difíceis. Os colonos lutaram contra o desconhecido, a natureza selvagem e as doenças. Precisavam de mão de obra para desenvolver essas terras, para cultivar as plantações que lhes trariam prosperidade. No início, eram, em sua maioria, servos europeus contratados, pessoas que haviam trocado seus anos de trabalho por uma travessia do oceano. Mas isso não foi suficiente. A terra exigia mais mãos, mais costas, prontas para o trabalho duro. E assim, seu olhar se voltou para o sul, para as ilhas tropicais, onde as plantações já prosperavam. As ilhas caribenhas tornaram-se o primeiro laboratório. Aqui, em Barbados, Jamaica e São Domingos, todo o potencial da cana-de-açúcar foi realizado. Açúcar. A palavra tornou-se sinônimo de riqueza e luxo na Europa, mas para aqueles que a cultivavam, simbolizava trabalho insuportável e crueldade. As plantações de açúcar exigiam uma mão de obra enorme, o clima era debilitante, as doenças dizimavam as pessoas e o trabalho era verdadeiramente infernal. Os espanhóis e depois os ingleses, franceses e holandeses começaram a importar escravos da África. Seu número crescia a cada ano, eclipsando a população europeia. Foi aqui, nas ilhas, que os métodos de exploração foram aperfeiçoados. A crueldade tornou-se a norma. Leis escritas para regular a escravidão a consolidaram como um sistema. Os escravos tornaram-se propriedade, objetos a serem comprados, vendidos, punidos
e até mortos sem grandes consequências. Suas famílias foram desmembradas, sua cultura suprimida, sua humanidade negada. Foi um experimento cruel que logo se espalhou para o continente. Quando os colonos ingleses na América do Norte, especialmente na Virgínia, perceberam o quão lucrativo o cultivo do tabaco poderia ser, também começaram a procurar mão de obra. O tabaco, assim como o açúcar, exigia grandes áreas e cuidados constantes. No final do século XVII, com o declínio do fluxo de servos contratados europeus e a crescente disponibilidade de escravos africanos, que, como acreditavam os traficantes de escravos, eram mais adequados ao clima tropical, a escravidão tornou-se a forma dominante de trabalho nas plantações do sul. Não se tratava apenas de uma decisão econômica, era o nascimento de uma nova estrutura social, uma nova ordem baseada na discriminação racial. A cor da pele tornou-se um marcador de destino. Pessoas vindas da África eram declaradas inferiores, privadas de direitos, destinadas à servidão eterna. O mundo que estava sendo criado nessas terras foi construído sobre a base do sofrimento alienígena. Cada novo navio que chegava da África trazia não apenas uma carga viva, mas também uma nova onda de sofrimento. Pessoas arrancadas de suas vidas familiares, de seus lares a milhares de quilômetros de distância, agora se encontravam em um mundo completamente estranho. Suas línguas, seus costumes, suas crenças, tudo estava sob pressão, tentando ser erradicado. Mas o espírito humano se mostrou notavelmente resiliente. Nos cantos mais sombrios da vida escrava, em meio ao trabalho extenuante e à crueldade, canções, histórias e fé perduravam. À medida que as plantações cresciam, também crescia a demanda por escravos. Colônias como Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia tornaram-se centros da economia escravista. O açúcar do Caribe e o tabaco das Américas trouxeram enormes lucros para a metrópole. Essas riquezas, no entanto, tinham um preço exorbitante. As leis que regulamentavam a escravidão tornaram-se cada vez mais severas. Algumas colônias adotaram códigos negros que privavam os escravos até dos direitos mais básicos. Eles eram proibidos de estudar, de se reunir, de possuir propriedades ou mesmo de se defender da violência. Qualquer desobediência era punida com severidade. Isso era uma tentativa de desumanizar completamente, de transformar as pessoas em meros instrumentos de lucro. Mas, mesmo nesse abismo de desespero, as pessoas encontraram maneiras de resistir. Isso podia incluir desaceleração do trabalho, sabotagem, fuga, ou, nos casos mais extremos, rebelião armada. As faíscas de liberdade acesas no cerne do sistema escravista nunca se extinguiram completamente. Elas arderam lentamente, aguardando o momento oportuno, um lembrete de que, mesmo acorrentada, a alma humana anseia por liberdade. Assim nasceu uma nova era na América, uma era em que a riqueza de alguns foi construída sobre a escravidão de outros. Uma era em que a vida humana se tornou uma mercadoria e a raça uma sentença de morte. Um mundo que ontem parecia ilimitado e cheio de oportunidades, agora assumia contornos forjados na dor e na opressão. Este foi o início de um caminho que levaria a uma convulsão sem precedentes. Imagine campos se estendendo até o horizonte, banhados por um sol que parecia ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Eram terras onde a vida de uma pessoa era medida não pelos anos vividos, mas pela colheita
realizada. Ali, sob o olhar atento dos supervisores, viviam aqueles cujos destinos estavam para sempre acorrentados. Sua vida era simples e dura, marcada pelo trabalho constante do amanhecer ao anoitecer. Todas as manhãs começavam com um zumbido que ecoava pelas plantações, passos, vozes, sons de instrumentos. O ar úmido era permeado pelo cheiro de terra, suor e, às vezes, pelo aroma amargo de especiarias destinadas a mercados distantes. As moradias dos escravos eram cabanas modestas, muitas vezes simples, onde as condições precárias não eram apenas físicas, mas também espirituais. Famílias, muitas vezes separadas por um muro invisível, mas intransponível de leis, encontravam consolo em tristezas compartilhadas e raras alegrias. O trabalho nas plantações era extenuante. Os canaviais exigiam cuidados incansáveis, do plantio à colheita, muitas vezes repletos de perigos. As facas usadas para cortar os talos podiam causar ferimentos. O trabalho nas usinas de açúcar era ainda mais perigoso, onde o calor dos fornos e o rugido das máquinas representavam uma ameaça constante. As plantações de tabaco, embora menos exigentes fisicamente, exigiam longas horas sob o sol escaldante, curvando-se sobre plantas rasteiras. Nessa dura realidade, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, as pessoas encontravam força. As canções que entoavam ao entardecer, ao pôr do sol, escondiam melancolia, mas também esperança. Essas melodias, passadas de boca em boca, eram uma ponte entre o passado e o futuro, entre uma pátria perdida e o sonho de liberdade. Histórias, contadas à sombra das árvores, falavam de heróis, de ancestrais sábios, de uma época em que as correntes ainda não prendiam os pés. A fé também desempenhou um papel vital. Orações secretas ao céu lhe davam conforto e força. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que o mundo inteiro os havia esquecido, eles acreditavam que a justiça um dia prevaleceria. Essa força interior, esse espírito inabalável, era algo que não podia ser tirado. A resistência assumia muitas formas. Podia ser silenciosa e despercebida, diminuir o ritmo de trabalho, quebrar ferramentas acidentais, esconder parte da colheita, tudo fazia parte do jogo da sobrevivência. Às vezes envolvia atos mais ousados, fugas. As noites se tornavam um momento de esperança para aqueles que ousavam fugir, confiando nas estrelas e na ajuda de aliados ocultos. Cada fuga bem-sucedida era uma pequena vitória que alimentava o espírito dos outros. Os encontros, mesmo os breves, eram preciosos. As pessoas trocavam notícias e apoiavam-se mutuamente. Aprenderam a compreender-se, mesmo que as suas línguas fossem diferentes. Esta comunidade, nascida no cativeiro, tornou-se uma fonte de força. Partilhavam a escassa comida, ajudavam os doentes e confortavam os enlutados. Às vezes, quando o desespero atingia o limite, rebeliões eclodiam. Eram momentos em que a raiva reprimida irrompia. Essas revoltas, embora muitas vezes brutalmente reprimidas, deixaram uma marca indelével. Lembravam aos opressores que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o espírito humano luta pela liberdade. Cada rebelião, cada sacrifício tornou-se parte de uma lenda, inspirando aqueles que viveram depois. O ar acima das plantações era frequentemente tomado pelo silêncio que precedia uma tempestade. Era uma quietude tensa, como se o próprio tempo parasse, antecipando os eventos que viriam. As pessoas viviam, trabalhavam, amavam
e sofriam, mas em algum lugar lá no fundo, a esperança sempre brilhava. A esperança de que um dia as correntes seriam quebradas e o sol brilharia igualmente para todos. E cada amanhecer, apesar da dura realidade, trazia a promessa de um novo dia e, com ela, a oportunidade de mudança. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento atravessando a estepe. Economia e ideologia. Esses são os dois fios invisíveis que se entrelaçam para justificar a injustiça, para fazer da escravidão, esse fardo pesado, a ordem natural das coisas. Os opressores, para consolidar seu poder, precisavam de justificativa. Eles não se limitavam a capturar pessoas, buscavam maneiras de convencer a si mesmos e aos outros de que era o certo. No início, essas eram explicações simples e primitivas. Se uma pessoa é fraca e outra é forte, então o forte tem o direito de governar o fraco. Se um povo é derrotado por outro, então o vencido deve servir aos vitoriosos. Assim surgiram as primeiras justificativas, simples como o estalo de um chicote. Mas, à medida que as civilizações se desenvolveram e as sociedades se tornaram mais complexas, essas justificativas se tornaram mais sofisticadas. Filósofos, aqueles que deveriam buscar a verdade, de repente a encontraram em justificativas para a ordem existente. Falavam de uma hierarquia natural, onde alguns nascem para governar e outros para servir. Apontavam diferenças de aparência, capacidade e cultura, declarando-as prova da inferioridade de alguns e da superioridade de outros. Por exemplo, na Grécia Antiga, onde a liberdade e a democracia dos cidadãos eram valorizadas, a escravidão era a norma. Era considerada natural, necessária para manter o bem-estar da polis. Escravos eram instrumentos falantes, cujas vidas e trabalhos estavam inteiramente nas mãos de seus senhores. Filósofos como Aristóteles argumentavam que algumas pessoas eram naturalmente destinadas a ser escravas e que a subordinação a elas lhes trazia benefícios. Essa era uma justificativa elegante, mas cruel, que permitia que muitos vivessem no luxo à custa do sofrimento alheio. O Império Romano, construído com base na força das legiões, também dependia do trabalho escravo. Milhões de pessoas capturadas em guerras eram vendidas em mercados, tornando-se parte da vasta maquinaria que impulsionava o império. Também aqui havia justificativas ideológicas. Os romanos acreditavam em seu destino especial, em sua missão civilizadora. Aqueles que não compartilhavam sua cultura, aqueles que viviam fora do império, eram considerados bárbaros, e sua subjugação era vista como uma bênção. Essa era uma espécie de missão civilizadora que, em essência, servia como justificativa para a escravização. Quando o cristianismo se tornou a religião dominante na Europa, parecia que as ideias de igualdade e amor ao próximo deveriam ter posto fim à escravidão. Mas a história decretou o contrário. A Igreja, ela própria uma grande proprietária de terras, viu-se em uma situação difícil. Em vez de condenar completamente a escravidão, começou a buscar um meio-termo. Os textos sagrados eram interpretados de uma forma que não contradizia a ordem vigente. Afirmava-se que os escravos deveriam obedecer a seus senhores como se fossem o próprio Deus. Essa foi uma reinterpretação sutil, mas eficaz, que permitiu que a escravidão sobrevivesse, embora com algumas atenuações. Gradualmente, sob a influência do cristianismo, a escravidão na Europa começou a se transformar em servidão, onde a coerção não era tão absoluta, mas ainda
muito forte. Os novos horizontes abertos pelas grandes descobertas geográficas trouxeram consigo velhos pecados. Quando os europeus chegaram às costas da América, encontraram novos povos, mas suas atitudes em relação a eles se mostraram familiares. Inicialmente, os europeus tentaram escravizar as populações indígenas. No entanto, doenças contra as quais os indígenas não tinham imunidade e seu conhecimento do território local os tornaram escravos pouco eficazes para os europeus. Então, seu olhar se voltou para a África. A tragédia transatlântica conhecida como Travessia do Meio marcou o apogeu desse processo. Foi uma máquina infernal projetada para transportar milhões de pessoas da África para as Américas. A ideologia que a justificava era particularmente cínica. Os africanos eram retratados como seres inferiores, incapazes de existência independente, necessitados de orientação e civilização pelos europeus. Sua pele, seus costumes, suas línguas, todos eram sinais declarados de sua barbárie e inferioridade. A teoria da ordem natural assumiu uma nova forma racista. Teorias pseudocientíficas inteiras foram criadas para provar a superioridade biológica da raça branca sobre a negra. Essas teorias, desprovidas de qualquer base científica, serviram como uma poderosa arma ideológica. Permitiram que traficantes e proprietários de escravos olhassem suas vítimas nos olhos e as vissem não como pessoas, mas como propriedade. Permitiram que políticos e juízes aprovassem leis que consolidavam essa escravidão, declarando-a não apenas legal, mas também necessária para a prosperidade das colônias. As plantações de açúcar do Caribe, as plantações de tabaco da América do Norte, as minas da América do Sul, todos esses lugares se tornaram símbolos de exploração brutal. O destino humano foi transformado em mercadoria, valorizado pela força muscular e resistência. Crianças foram vendidas para longe de seus pais, irmãos foram separados sem piedade. O objetivo não era simplesmente o lucro, mas a subjugação total, a destruição do indivíduo, a transformação dos humanos em biomassa capaz apenas de obedecer a ordens. Essa ordem natural beneficiou mais do que apenas os proprietários de escravos. Criou a ilusão de mobilidade social para os europeus pobres, que, sem escravos, podiam pelo menos se considerar superiores aos acorrentados. Moldou novas estruturas sociais nas quais a superioridade racial se tornou um dos principais critérios de status. A ideologia da escravidão permeou todas as esferas da vida, pintando o mundo em preto e branco, onde algumas coisas eram incondicionalmente boas e outras incondicionalmente más. Mas esses males eram considerados imutáveis e necessários. Justificar a injustiça é um processo que exige reforço constante, a repetição constante de falsas verdades. É como construir um muro, pedra por pedra, tijolo por tijolo, para se proteger da verdade. E quando esse muro cresce o suficiente, começa a parecer impenetrável. Mas mesmo os muros mais fortes acabam ruindo, especialmente quando são erodidos pela passagem inexorável do tempo e por uma consciência desperta. Mas mesmo os muros mais fortes acabam ruindo, especialmente quando erodidos pela passagem inexorável do tempo e por uma consciência desperta. Onde reinava o silêncio da submissão, vozes de repente começaram a ecoar. Eram as vozes do desespero, as vozes da raiva, as vozes daqueles que não conseguiam mais suportar a opressão.
A centelha da liberdade, antes quase imperceptível, tornou-se cada vez mais brilhante, iluminando as sombras da escravidão. Lembremo-nos de Espartaco. Seu nome tornou-se sinônimo de rebelião, um símbolo de vontade inabalável. Ele era um gladiador, um homem cuja vida pertencia a outros, cujo corpo era um instrumento para o divertimento da nobreza romana. Mas dentro dele vivia uma sede de liberdade que se provou mais forte que o aço de seus gládios. Juntamente com outros gladiadores, igualmente cativos do destino, ele liderou uma rebelião. Isso foi mais do que apenas uma fuga. Foi um desafio a todo um sistema construído sobre violência e exploração. Milhares de escravos, atendendo ao seu chamado, juntaram-se a ele. Marcharam pelas estradas da Itália como uma torrente furiosa, varrendo legiões romanas em seu caminho. Suas armas eram as ferramentas à mão, sua força, o desespero e a sede de vida. Eles não queriam simplesmente ser livres, queriam reivindicar seu direito de ser humanos. Roma, o coração do mundo, estremeceu com essa rebelião. Pela primeira vez, a fragilidade de um império majestoso, cujo poder repousava nas costas de milhões de pessoas escravizadas, foi tão claramente revelada. Espartaco e seu exército lutaram não apenas por sua própria liberdade, mas pela liberdade de todos os povos oprimidos. Embora a revolta tenha sido brutalmente reprimida, seus ecos perduraram através dos séculos como um lembrete de que, mesmo na mais profunda escuridão, a chama da esperança pode se acender. Séculos se passaram. O mundo mudou, mas as correntes da escravidão pareciam apenas se fortalecer, assumindo novas formas. Nas possessões coloniais do Novo Mundo, especialmente no Caribe, onde as plantações de açúcar exigiam trabalho incansável, a crueldade atingiu seu apogeu. Aqui a escravidão não era apenas um sistema, mas um modo de vida, uma base econômica. Pessoas trazidas das costas da África enfrentavam condições inimagináveis. O dia começava antes do amanhecer e terminava após o pôr do sol. O trabalho nas plantações era extenuante, monótono e perigoso. O sol brilhava impiedosamente, o ar estava impregnado do cheiro de suor e terra. Cada passo, cada movimento era monitorado. As punições eram severas, muitas vezes resultando em mutilação ou morte. Mas mesmo nessa vida sem esperança, o espírito de resistência não esmoreceu. Começou pequeno, com sabotagens silenciosas, com a redução do ritmo de trabalho, com o transporte de alimentos para a floresta. Eram pequenas vitórias que ajudavam a preservar a dignidade humana. Depois vieram formas mais ousadas de protesto. Fugas, individuais ou em grupo, tornaram-se lendas. Os fugitivos, ou marrons, como eram chamados, criaram suas próprias comunidades em lugares remotos, nas florestas, nas montanhas. Viviam de acordo com suas próprias regras, preservando sua cultura e a memória de sua terra natal. Essas comunidades eram uma fonte de inspiração para aqueles que permaneciam em cativeiro e uma dor de cabeça constante para os senhores de escravos. Mas a manifestação mais marcante dessa luta, o golpe mais poderoso ao sistema escravista, foi a revolta haitiana. Foi mais do que uma simples rebelião de escravos. Foi uma revolução que mudou o curso da história. Iniciada em 1791, durou muitos anos, transformando-se em uma batalha sangrenta, porém heróica, pela liberdade. Líderes como Toussaint Louverture tornaram-se símbolos de vontade inabalável
e gênio estratégico. Conseguiram unir grupos díspares de escravos, formar um exército e resistir às mais poderosas potências coloniais, França, Espanha e Inglaterra. Imagine esta cena: ar tropical quente, selva densa, fumaça de fogueiras, mas acima de tudo, paira uma tensão. Você pode ouvir o som de tambores convocando a ação, o farfalhar das folhas onde os combatentes se escondem. Esta não é apenas uma luta pela liberdade. É uma luta pelo direito de viver, pelo direito de ser humano, pelo direito de determinar o próprio destino. A Revolução Haitiana foi única por ter resultado na criação do primeiro Estado livre, fundado por ex-escravos. Foi um triunfo do espírito humano sobre a crueldade do sistema. O Haiti tornou-se um farol de esperança para todos os oprimidos do mundo. Provou que a escravidão não é eterna, que a opressão pode ser derrubada. Essa vitória foi alcançada à custa de enormes sacrifícios, mas deixou sua marca na história para sempre, demonstrando que a liberdade não é um presente, mas um direito pelo qual vale a pena lutar. O sucesso da Revolução Haitiana inspirou escravos e povos oprimidos ao redor do mundo, alimentando seu desejo de libertação. A luta continuou, assumindo diferentes formas, mas sua essência permaneceu constante: o desejo de liberdade, de justiça, de dignidade. Do combate de gladiadores às plantações, das florestas aos canaviais, a centelha da liberdade ardia, esperando o momento de se tornar uma chama. E essa chama, uma vez acesa, jamais poderia ser extinta. A Revolução Haitiana, resplandecente com uma luz brilhante, iluminou não apenas as ilhas caribenhas, mas também as mentes de pessoas ao redor do mundo. Tornou-se um argumento poderoso no debate interminável sobre a dignidade humana. Enquanto em alguns cantos do planeta, novas nações emergiam, construídas sobre os ideais de liberdade e igualdade, em outros, como os Estados Unidos da América, o sistema escravista continuava a se fortalecer como uma velha árvore com raízes profundas. Mas, mesmo nas florestas mais sombrias da história, faíscas de esperança cintilam, e os sussurros silenciosos da consciência gradualmente ganham força. Na Inglaterra, um país cujos navios sulcavam os oceanos, trazendo riquezas e novas terras, vozes começaram a clamar por uma reconsideração. Não eram os gritos de revolucionários, mas sim as palavras insistentes, porém calmas, de pensadores, clérigos e políticos esclarecidos. William Wilberforce, um homem de profunda fé e vontade inabalável, tornou-se uma das figuras centrais desse movimento. Ele via a escravidão como uma violação monstruosa da lei divina e humana. Imagine os corredores do parlamento, onde palavras ditas com convicção se chocam com argumentos baseados no lucro e no hábito. O ar está cheio de tensão, mas também de esperança de mudança. Wilberforce e seus associados, um grupo de santos, como eram chamados, trabalharam incansavelmente, reunindo evidências da crueldade do tráfico de escravos, proferindo discursos que penetravam o coração de seus ouvintes. Formaram comitês, escreveram petições, publicaram panfletos, tentando levar a verdade a quem quisesse ouvir. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a situação era mais complexa. A escravidão estava fortemente arraigada na economia, particularmente nos estados do Sul, onde as plantações de algodão e tabaco exigiam uma enorme força de trabalho. No entanto, as ideias do iluminismo, alcançando o outro lado do oceano,
começaram a ressoar aqui também. Surgiram abolicionistas, pessoas que defendiam abertamente o fim completo e imediato da escravidão. Entre eles estavam ex-escravos, cujas histórias, repletas de dor e sofrimento, eram o testemunho mais convincente contra esse sistema desumano. Frederick Douglass, com seu intelecto aguçado e eloquência, tornou-se uma das vozes mais poderosas do movimento abolicionista. Seus discursos, seus livros, sua vida, tudo isso desafiava a injustiça de forma desafiadora. Imagine-o no pódio, com a voz poderosa e confiante, relatando os horrores da escravidão, a separação de famílias, o vazio de uma existência. O movimento pela abolição da escravidão ganhou força, como um riacho que capta a água de uma encosta e a transforma em um rio caudaloso. Surgiram as primeiras iniciativas legislativas. Na Inglaterra, após anos de luta, uma lei proibindo o tráfico de escravos foi aprovada em 1807. Essa foi a primeira grande vitória, cujos ecos repercutiram por todo o mundo. O próprio tráfico de escravos, o transporte de pessoas da África para a América, foi proibido, mas isso não libertou imediatamente aqueles que já estavam escravizados. A luta continuou. Nos Estados Unidos, por outro lado, o caminho legislativo foi mais tortuoso e doloroso. A cisão entre o Norte e o Sul em relação à escravidão se aprofundou. Cada nova tentativa de chegar a um acordo apenas exacerbava as contradições. No entanto, a opinião pública mudou gradualmente. As pessoas viam injustiças, ouviam histórias, liam livros. A atmosfera na sociedade tornou-se tensa, como se estivesse diante de uma tempestade. Um marco significativo foi a decisão da Suprema Corte Britânica no caso Somerset, em 1770. Esse precedente declarou a escravidão ilegal na Inglaterra. Isso significava que qualquer escravo que pisasse em solo inglês era automaticamente livre. Essa foi uma conquista significativa, embora não tenha abolido a escravidão nas colônias. Imagine a sombra da liberdade caindo sobre aqueles que viveram sob opressão, concedendo-lhes a esperança de um novo começo. Gradualmente, como os primeiros raios de sol rompendo a neblina, a percepção de que a escravidão não era apenas ineficaz, mas também profundamente imoral, começou a permear a consciência pública. Os abolicionistas usaram todos os meios disponíveis, organizaram comícios, distribuíram panfletos e apelaram aos legisladores. Cada palavra, cada ação visava despertar a consciência da nação. Em 1833, após décadas de luta acirrada, o Império Britânico aprovou a Lei de Abolição da Escravatura. Foi um evento colossal. Milhões de pessoas conquistaram a liberdade. Essa lei, no entanto, não foi uma emancipação instantânea. Ela previa um período de transição durante o qual os escravos se tornavam aprendizes, trabalhando para seus antigos senhores por uma taxa simbólica. Isso foi feito para amenizar o golpe econômico sofrido pelos proprietários de plantações. Mas o princípio estava estabelecido. A escravidão estava condenada. Imagine o suspiro de alívio que percorreu as ilhas quando a notícia dessa lei chegou às suas costas. Nos Estados Unidos, porém, a situação se desenrolou de forma diferente. A abolição da escravidão ocorreu após a sangrenta Guerra Civil iniciada em 1861. Mas até então, o movimento pela liberdade continuou sua jornada, abrindo caminho para mudanças futuras. Cada novo passo, cada novo testemunho, cada nova voz clamando por justiça aproximava o amanhecer. Esse amanhecer foi longo e difícil,
mas inevitavelmente chegou, iluminando o caminho para um mundo onde a liberdade deixaria de ser uma flor rara e se tornaria o estado natural de cada pessoa. O eco da consciência, uma vez ouvido, tornou-se mais forte e sua voz não pôde mais ser silenciada. E assim, quando a última brasa na fornalha da história parecia extinta, quando o brilho da liberdade, que timidamente tremeluzira no Império Britânico e ardia como uma conflagração sangrenta na América, começou a se apagar, deixando apenas fumaça e cinzas em seu rastro, chegamos àquela parte da narrativa em que o passado, como uma âncora invisível, mas firme, continua a nos segurar, impedindo-nos de avançar livremente. O legado da escravidão é mais do que apenas um capítulo em um livro de história. São cicatrizes profundas e sangrentas no próprio corpo da civilização, as marcas da dor e da injustiça que ainda ecoam no presente. Lembre-se de como a humanidade, às vezes, descuidadamente, aceitou a escravidão como algo natural, como a ordem natural das coisas. Ela estava entranhada no tecido da sociedade, tornou-se a base da economia e era justificada pela própria filosofia. Mas por trás da fachada dessa ordem, espreitava um abismo de sofrimento. Milhões de vidas foram destruídas, mutiladas, apagadas da história. E mesmo depois que os grilhões foram removidos, essas vidas não encontraram imediatamente a verdadeira liberdade. Pense naqueles que foram arrancados de suas terras natais, cujas famílias foram desmembradas, cuja cultura foi suprimida. Imagine seus descendentes vivendo em uma terra que nunca se tornou verdadeiramente sua. As cicatrizes do passado não desaparecem simplesmente. Elas são transmitidas de geração em geração, manifestando-se em desigualdade, preconceito e desconfiança. Estes não são apenas fatos históricos, são uma dor viva que continua a moldar a vida das pessoas, as estruturas sociais e os processos políticos. Tomemos, por exemplo, o legado econômico. Muitas regiões que construíram sua prosperidade com base no trabalho escravo adquiriram imensa riqueza. Essa riqueza, acumulada ao longo dos séculos, não desapareceu com a abolição da escravidão. Continuou a servir seus proprietários, proporcionando-lhes privilégios e oportunidades indisponíveis para aqueles que haviam perdido tudo. Isso criou e continua a criar profundas lacunas econômicas difíceis de superar. Ou considere o legado ideológico. Noções de superioridade racial e justificativas para a discriminação, que outrora sustentavam a escravidão, não desapareceram sem deixar vestígios. Elas sofreram mutações, assumindo novas formas, mas continuam a envenenar a consciência pública, dando origem a novas formas de opressão e injustiça. É um muro invisível que divide as pessoas, impedindo-as de se verem como iguais. Até a geografia física do planeta carrega as marcas dessa tragédia. As costas da África, outrora repletas de vida e alegria, estão agora para sempre marcadas pelos vestígios do tráfico de escravos. As terras das Américas, outrora selvagens e indomáveis, estão agora pontilhadas de plantações construídas com o suor e as lágrimas dos escravos. Esses lugares, como monumentos ao passado, nos lembram do preço que a humanidade pagou por sua ganância e crueldade. Às vezes, parece que o passado respira fundo em nossas gargantas, sussurrando velhas queixas esquecidas. Quando presenciamos atos de racismo, quando ouvimos palavras de ódio, quando nos deparamos com discriminação sistêmica,
podemos sentir a sombra do passado pairando sobre nós. Não se trata apenas de incidentes isolados, são manifestações de problemas profundamente enraizados que exigem nossa atenção e reflexão. A escravidão deixou para trás não apenas destruição material e divisões sociais, mas também profundos traumas psicológicos. Traumas transmitidos de geração em geração, afetando a autoestima, o senso de pertencimento e a maneira como as pessoas veem o mundo. Imagine como é difícil viver sabendo que seus ancestrais foram privados da dignidade humana, que suas vidas eram meras mercadorias. Essa dor, essa injustiça, essa perda, tudo isso vive nos corações e mentes das pessoas. E assim, diante de uma encruzilhada, somos forçados a reconhecer que o passado nos assombra. As cicatrizes da escravidão não são apenas rugas na face da história, são feridas abertas que precisam ser curadas, e essa cura só é possível quando estamos dispostos a encarar a verdade, quando estamos dispostos a reconhecer nossa responsabilidade, quando estamos dispostos a trabalhar para garantir que o passado não se repita. Esta é uma jornada longa e difícil, uma jornada rumo à verdadeira reconciliação e justiça. Mas é precisamente esta jornada que nos leva à luz, a um mundo onde cada pessoa é livre, onde ninguém é oprimido, onde o passado serve como lição, não como condenação. Pois somente assim podemos verdadeiramente avançar, deixando para trás as sombras do passado e construindo um futuro baseado no respeito, na igualdade e na dignidade de cada pessoa. A cada dia que refletimos sobre o legado da escravidão, damos um passo em direção à compreensão. Compreendemos o quão profundamente o passado permeia o nosso presente. E essa compreensão é o primeiro, mas crucial, passo em direção à cura. O silêncio que envolveu o mundo após a tempestade da mudança parece fazer uma pausa antes de retomar sua marcha inexorável. O tempo, como se prendesse à respiração, prepara-se para apreender novas histórias. Nessa pausa congelada, quando o passado ainda arde e o futuro está apenas emergindo, encontramos espaço para a reflexão. As lições do tempo não são apenas linhas em livros empoeirados, são os ecos de milhões de vozes entrelaçadas no tecido da existência, os sussurros daqueles que conheceram o peso das correntes. A memória, esse espelho frágil, reflete não apenas a grandeza das civilizações, mas também seus fracassos mais sombrios. Ela exige de nós não apenas memorização, mas também uma compreensão profunda. Refletir sobre as páginas sombrias da história é um ato de coragem. É um olhar para o abismo, onde a dignidade humana foi pisoteada, onde a vida foi transformada em mercadoria e a liberdade, um sonho inatingível. Vemos como, durante séculos, ecos de dor ecoaram das profundezas das minas, dos campos encharcados de suor e lágrimas, dos convéses de navios transformados em prisões flutuantes. Essas imagens, como sombras, nos perseguem, lembrando-nos da fragilidade de um mundo construído sobre o sofrimento alheio. Imagine este eco em nossos corações. Não é um grito alto, mas um sussurro silencioso e insistente que não pode ser silenciado. Ele nos lembra que cada era carrega consigo as sementes da esperança e do desespero, e a forma como administramos esse legado determina o nosso próprio futuro. A responsabilidade é um fardo que carregamos, mesmo que não tenhamos estado diretamente envolvidos nos acontecimentos. É uma responsabilidade
garantir que as lições do passado não sejam esquecidas, que suas páginas trágicas não se repitam. O tempo não flui simplesmente. Ele nos ensina. Ensina-nos a ver padrões, a compreender motivações e a reconhecer consequências. Neste silêncio, quando o vento da mudança mal agita as folhas, ouvimos a voz dos nossos antepassados, clamando por vigilância. Eles sabem como é fácil perder a liberdade recém-descoberta, como novas formas de coerção podem ser insidiosas, como é importante preservar a luz da humanidade. Estamos no limiar da compreensão de que o passado não é um peso morto, mas uma força viva. Ele influencia nossas visões, nossas ações, nossos relacionamentos. As cicatrizes deixadas pela escravidão não desapareceram sem deixar vestígios. Elas se manifestam na desigualdade, no preconceito, nos muros invisíveis que continuam a dividir as pessoas. E até que essas cicatrizes sejam curadas, até que a injustiça seja reconhecida e superada, o mundo permanecerá incompleto. Memória não é só dor. É também força. A força daqueles que lutaram, que sonharam, que nunca desistiram. É um exemplo de um espírito inabalável que atravessa os séculos como um broto no asfalto. Extraímos sabedoria, resiliência e esperança deste legado. A esperança de que a compreensão do passado nos leva a um presente mais justo e humano. É um trabalho lento e árduo dar sentido a estas páginas sombrias. Exige honestidade, abertura e a disposição de se olhar no espelho da história sem embelezamento. Não se trata de uma busca por culpados, mas de uma busca por compreensão. Uma compreensão de como a natureza humana, em sua complexidade, é capaz tanto das maiores atrocidades quanto da maior bondade. Neste silêncio, enquanto o mundo se detém diante de um novo amanhecer, ouvimos um chamado silencioso, mas insistente. Um chamado à responsabilidade. Um chamado à lembrança. Um chamado à cura. E é um chamado que não podemos ignorar se quisermos construir um futuro digno de todos nós. O caminho para a compreensão passa pelo reconhecimento. Reconhecimento da dor, reconhecimento da injustiça, reconhecimento do nosso papel em garantir que esses erros nunca se repitam. E neste movimento lento, mas seguro, em direção à luz, encontramos a verdadeira lição do tempo. E assim, enquanto os últimos ecos do passado se desvanecem na eternidade, estamos no limiar de um novo amanhecer. A escuridão que envolveu séculos se dissipa, dando lugar à luz silenciosa da compreensão. Cada história, cada respiração, cada lágrima derramada nestas terras antigas está agora entrelaçada num único tecido de tempo. Neste silêncio, enquanto o vento sussurra nomes esquecidos, sentimos o peso da jornada. Não é um ponto, mas sim uma transição suave, como uma respiração lenta antes de um sono profundo. Como um navio antigo, completando uma longa viagem, ele atraca na costa, deixando para trás apenas o sopro medido das ondas. Olhamos para trás e as sombras do passado não nos assustam mais. Elas apenas nos lembram de força, de resiliência, de como mesmo nos tempos mais sombrios, uma centelha de humanidade poderia arder. Como as brasas de um fogo que se apaga, elas emitem seu calor, iluminando o caminho a seguir. E nós, de pé nesta terra, sentimos sua respiração, sua memória, sua paz. Tudo está quieto, não antes da tempestade, mas antes da grandeza silenciosa da conclusão. Este não é o fim, mas apenas o curso natural das coisas,
como a mudança das estações. Um pôr do sol no horizonte da história, prometendo um novo dia. Apenas um conhecimento profundo e reconfortante permanece. Um conhecimento que carregamos dentro de nós como um presente inestimável. Ele ressoa silenciosamente em nossos corações, lembrando-nos da fragilidade da liberdade e da inviolabilidade do espírito humano. E nesta luz silenciosa da compreensão, encontramos paz, como um antigo sábio que compreendeu o mistério do universo. Que esta memória permaneça conosco como o suave sussurro de nossos ancestrais, nos guiando. Inspiramos o ar repleto do aroma de milênios e sentimos a história respirando conosco. Cada passo que damos, cada respiração, cada momento, tudo faz parte da eternidade. E agora, neste silêncio, ouvimos apenas a batida suave de nossos próprios corações, ecoando o pulso da própria vida. Isto não é uma despedida, mas sim uma compreensão. Uma compreensão de que cada momento, mesmo o mais escuro, carrega em si uma semente de luz. E esta luz, silenciosa mas inextinguível, ilumina agora o nosso caminho. Como o último raio de sol que toca ruínas antigas, dá-lhes nova vida, nova beleza. Estamos no limiar, e o passado dá lugar ao futuro, deixando para trás não apenas um eco, mas um conhecimento profundo e tranquilo. Este conhecimento devemos valorizar como o tesouro mais precioso. E que seja o nosso farol, o nosso guia nos dias vindouros. A história terminou, mas as suas lições continuam vivas. Elas vivem dentro de nós, nos nossos corações, no nosso anseio pela luz. E este anseio, silencioso mas poderoso, guiar-nos-á através do tempo. Como um sino antigo a bater a sua hora final, não se cala, mas apenas muda para um som diferente, repleto de sabedoria e paz. Inspiramos esta paz, e ela preenche-nos até a borda. A história encontrou o seu lugar, o seu refúgio tranquilo. E nós, os seus ouvintes, as suas testemunhas, partimos com um sentimento de profunda satisfação. Como uma canção cantada até ao fim, deixa para trás apenas a harmonia, a luz silenciosa da compreensão. Lições que não devemos esquecer.